Olá, hoje é sexta-feira, 10 de abril de 2020, dia da Páscoa cristã. Mas você sabe a origem da Páscoa? A origem da Páscoa está ligada ao povo hebreu, né? A história do Velho Testamento conta isso. A Bíblia, se você tiver a sua aí, depois dê uma olhada no Velho Testamento, está lá a história do Pessat, que em hebraico quer dizer a passagem, né? A Páscoa. Pelo calendário lunisolar, quer dizer, influenciado pela Lua e pelo Sol, estabelecido aí na época do Êxodo, nós estamos hoje no ano 5.780 do calendário deles, no nosso ano, o nosso calendário 2020 depois de Cristo. Nós usamos o calendário gregoriano. Já falei até sobre isso aqui no vídeo anterior. Muito bem. A Páscoa hebraica tem sempre a ver com a libertação, né? Não é como a Páscoa judaica, que tem a Páscoa cristã, desculpe, a Páscoa cristã tem suas variações. A Páscoa judaica, ela ocorre num dia fixo, né? Como é que a gente chama? A passagem do equinócio da primavera. Então, sempre tem uma data fixa. Que no calendário deles é o dia 14 de Nisan. Mas como o dia lunar, então, por exemplo, vamos supor que hoje fosse 14 de Nisan. Né? O 14 de Nisan começaria ontem, no pôr do sol. Então, anoiteceu, começaria o dia 14 de Nisan e vai até o pôr do sol de hoje. Então, o dia hebraico é sempre esse, assim, marcado pelo anoitecer. E só para curiosidade, o dia 14 de Nisan do calendário hebreu deste ano ocorreu terça-feira, às 18 horas, então começa o dia 14 de Nisan, começou, né? O dia 14 de Nisan do calendário deles. Para nós aqui, hoje são 7, né? É isso, de abril. Então tem essa diferença, mas tem outras diferenças também, né? Mais importantes, inclusive. A Páscoa hebraica surgiu pouco antes da praga, 10ª praga, que Deus matou os filhos dos primogênitos dos egípcios e evitou matar os primogênitos dos judeus, mandando que eles marcassem os umbrais das portas com o sangue de um cordeiro sacrificado. Então, a partir daí, se estabeleceu a primeira Páscoa, ainda na época de Moisés, na época do Êxodo, segundo as ordens de Jeová Deus. Muito bem. A Páscoa normalmente era um dia só, né, dia 14, né, mas com o tempo os judeus foram ampliando esta tradição. São 7 dias de festejos religiosos muito bem organizados, tal e coisa. No início da Páscoa, logo de cara, você tem o Afikoman, que é uma tradição de você pegar o pão sem fermento, o ázimo, né, que eles chamam de matzá, e partir em 2 pedaços. O pedaço maior você esconde. E aí depois do jantar, do primeiro dia da Páscoa, do dia 14 de Nisan, que é o dia da Páscoa propriamente dita, as crianças, depois do jantar, saem procurando aquele pedaço de matzá que foi escondido, e aquela criança que encontrar receberá um prêmio por isso, né? Aqui na Páscoa cristã, nos Estados Unidos tem muito isso, Inglaterra, esconder o chocolate para a criança ir buscar, né? Vem disso aí. Na Páscoa hebraica não se come nada fermentado. Nem se come nem se bebe nada fermentado. Então, existe um jantar, tudo começa com esse jantar às 18 horas, né? Ali, quando começa o dia 14 de Nisan, um jantar que eles chamam de Seder, que é marcado por um ritual, tudo ritualístico, é tudo bem organizado,
com a leitura do Haggadah, que é um livro que conta a história do fim da escravidão e da saída deles do Egito, e tem o consumo dos alimentos, que tem que seguir uma ordem, tem todo um significado. Né? O matzah, que é o pão asmo, que é o pão sem fermento, porque o fermento quase sempre na Bíblia, ele é retratado como pecado. Né? O fermento é o pecado. Então, nada fermentado na festa do Pessat, da Páscoa. Além disso, quando eles saíram do Egito, eles tiveram que levar o pão sem fermento, porque eles tiveram que sair, foi de última hora, então não podia esperar a fermentação do pão. Né? Ainda tem esse detalhe também. Aí serve-se o vinho, que são servidos 4 taças ao longo do jantar, do Zeder, mas esse vinho é não fermentado. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu não sou um enólogo especialista em vinho. Alguns dizem que o vinho não fermentado não tem teor alcoólico. Seria só um suco de uva. Né? Outros dizem que não, que tem um teor alcoólico mínimo. Quer dizer, como o vinho naquele tempo, para durar muito, ele tinha que ser incrementado para poder fermentar e resistir, para criar aquela ideia de quanto mais velho, melhor. Naquele tempo, para você ter um vinho não fermentado, kosher, né? Você tinha que fazer aquilo no dia. Né? Então, aquele vinho devia ser feito naquele dia da Páscoa para tomar naquele dia, não fermentado, para não dar tempo de fermentar. Então o vinho não podia ser fermentado. Depois veio o zeroá, que é um pedaço de osso de cordeiro com carne, que é tostado, né? Que simboliza o sacrifício do cordeiro. É o zeroá. Tem o maror, que é uma raiz amarga, para simbolizar a amargura do tempo da escravidão. Como essa raiz é muito rara, por aqui, por exemplo, acho que nem tem que importar, enfim, substitui-se isso por uma folha de alface, o maror. O charosset, como alguns chamam, é uma massa que é feita com a mistura de maçã, uva, nozes, pode ter tâmaras, canela e alguns colocam até vinho. Essa massa, sai um tanto quanto avermelhada, lembra a argamassa que eles faziam, que eles eram construtores, eles faziam os tijolos no tempo da escravidão no Egito Antigo. Então essa charoça, essa massa representa a argamassa do tempo da escravidão. A água salgada, que você mergulha o matzá, o pão sem fermento, nela, representa as lágrimas do tempo da escravidão, o sofrimento da escravidão. E mais tarde, já, né, por exemplo, na época de Cristo já tinha isso. Muito depois de Moisés, acrescentou-se mais um alimento nessa tradição da Páscoa, que é o beitzá, que é um ovo cozido que representa a esperança de recuperar o templo do rei Salomão, que foi destruído na época de Nabucodonosor. Deve ter sido essa tradição desse ovo cozido, deve ter sido introduzido no Zeder, no jantar da Páscoa, durante ali a escravidão deles na Babilônia, na época de Nabucodonosor, ou quem sabe depois, quando eles voltam para sua terra, depois da derrota da Babilônia diante de Ciro, rei dos persas. Muito bem. Então essa é a origem. Agora, a Páscoa e esse jantar, o Zeder, é tão importante que foi ele a última refeição de Jesus Cristo. Né? Na anoitecer da quinta-feira, ele fez todo esse ritual, porque ele era um judeu canônico, entendeu? Um homem que seguia os cânones da religião, e ele próprio era o cordeiro do sacrifício. Então, na quinta-feira, à noitinha, ele fez a refeição da Páscoa, o Zeder. Foi a última refeição dele.
E por isso essa Páscoa, aí ele introduziu uma outra Páscoa, a Páscoa cristã, né? E, que tem um significado diferente, né? A Páscoa judaica celebra o fim da escravidão no Egito. E a Páscoa cristã celebra o fim da escravidão do pecado. Com a ressurreição do Cordeiro, que é Jesus Cristo, o sacrifício e a ressurreição do Cordeiro, foi aberto aos homens a possibilidade de ressurreição e, consequentemente, de vida eterna. A ressurreição começa com Cristo, que é a primícia da ressurreição. Então tá aí. Espero que tenha sido útil esse vídeo para você refletir sobre a origem. As pessoas às vezes comemoram essas festas de maneira tão mecânica e não sabem a origem, não tem um valor sentimental, espiritual, religioso, né? É bom ter um pouquinho de cuidado. Espero ter sido útil, né? Ajudando você a compreender o significado disso. Só lhe digo uma coisa, o ritual da Páscoa hebraica é belíssimo. Belíssimo. Único. É isso aí.